Aleluia. Agora abra aí a sua Bíblia, acompanhe comigo Isaías, capítulo 54, verso 2 e 3. Isaías, capítulo 54, verso 2 e 3. Tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. O Senhor ministrou meu coração essa tarde nesse texto. Parece que esses dias eu tenho falado bastante nesses assuntos, não nesse especificamente, mas nestes assuntos. A gente vem rodeando esses assuntos aqui. Eu creio que é porque Deus tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas e precisamos estar preparados. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Glórias a Deus. Somente até aí assente, adorando ao Senhor, exaltando a Ele, que merece o teu louvor, a tua adoração, e crendo que tem uma palavra poderosa de Deus para a tua vida nessa noite. Se você já conhece o texto, ótimo, vai te ajudar a aprender ainda mais. Se você não conhece, aproveita o momento para poder conhecer e aprender de Deus. Nós temos ministrado, quarta-feira passada eu falei sobre a mordomia. Mordomia não no sentido de estarmos à toa ou preguiçosos, como na nossa cultura se sugere que a palavra indica, mas mordomia no sentido de cuidarmos daquilo que Deus tem dado. E hoje eu quero falar sobre crescimento, quero falar sobre alargar as tendas, quero falar sobre preparar para crescer. Se você veio à igreja nessa noite, está pedindo de Deus uma direção, oh Pai, eu preciso crescer, tem alguma área na minha vida que parece que está estagnada. Se você é um desses, a palavra de Deus foi preparada para você hoje. Nós olhamos a Bíblia e a gente vai ver que tem vários textos que mostram que é desejo de Deus que nós venhamos a crescer. Mas o primeiro crescimento que nós precisamos buscar da parte de Deus não é um crescimento físico, não é crescimento material, mas é um crescimento em graça e em conhecimento. Olhamos a Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18: cresçam em graça e em conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, irmão, se você quer crescer em qualquer área da sua vida, seja ela profissional, material, financeira, emocional, onde você quiser crescer, mas antes de tudo, ou acima de tudo, procure crescer na graça e no conhecimento que vem do Senhor. Procure se aproximar de Deus. O crescimento, antes de tudo, para o cristão, ele está ligado ao quanto nós nos aproximamos de Deus, ao quanto nós conseguimos ou buscamos nos aproximar dele. Já há muitos anos eu falo, e já escutei falar tantas outras vezes também, que tem pessoas que têm dificuldade para crescer, não é porque elas não podem ou não são capazes de crescer, mas porque Deus não permite, Gilmar. Pastor, mas aí vem contra a palavra que diz que Deus tem alegria na prosperidade do justo, e que diz que Deus se alegra quando o justo cresce, e que diz que onde colocarmos a planta dos pés prosperaremos, sim. Só que na mesma palavra que diz que aonde você colocar a planta dos teus pés vai prosperar, Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os teus mandamentos, e aí aonde pisares a planta dos teus pés, o Senhor te dará por herança. E aí o Senhor abençoará a tua entrada e a tua saída, o teu celeiro, abençoará a tua colheita, abençoará o fruto das tuas mãos, quando você tiver o cuidado de cumprir o que está com a sua palavra, o que é da sua palavra. Então, antes de tudo, mesmo entendendo que a Bíblia está repleta, e hoje eu fui olhar os textos que falam de crescimento neste sentido, de expansão, de crescer, de multiplicar, de prosperar, de possuir. Irmão, eu poderia encher a mensagem de hoje de textos que estão na Bíblia, que provam que Deus tem desejo que você seja próspero, mas nenhum deles vai ser separado da comunhão com Deus. E se o teu crescimento impedir a tua comunhão com Deus, então para Deus é melhor que você fique aonde está, tendo comunhão com Ele, do que crescendo, se tornando grande, sem comunhão com Deus. É necessário crescer, mas é necessário aprender, viver em intimidade com Deus, crescer em graça e em conhecimento que vem do Senhor.
Salmo 112, do verso 1 ao 4, diz assim: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. E aí vem o crescimento. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade. Mas prosperidade não é dinheiro, então tá bom. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Mas lembre-se do começo do texto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então o crescimento para o cristão, o crescimento para o servo de Deus está ligado a temer ao Senhor. O crescimento para quem conhece a Deus está ligado em ter intimidade com Deus. Irmão, isso é difícil de compreender, porque a gente poderia dizer: pastor, mas tem muito ímpio próspero, tem muito ímpio rico, tem muita gente que não teme ao Senhor, tem riqueza. E é verdade, Asaf viu, e Asaf quase se desviou quando ele olhou para estas coisas. Salmo de número 73, ele disse: eu olhei e vi a prosperidade. Lá no final ele fala: até que entrei no santuário de Deus e vi o final de cada um deles, eu entendi que eles já conquistaram tudo que eles poderiam conquistar, porque eles vivem para este mundo. Mas nós não vivemos para este mundo, embora temos que entender que o mundo é do Senhor Jesus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus, mas nós não vivemos por este mundo. Se nós vivermos por este mundo, nós perdemos tudo. É por isso que, para que o Senhor te dê crescimento, é por isso para que o Senhor te abençoe, é por isso que, para que o Senhor te faça prosperar, você precisa crescer em conhecimento, em graça, em entendimento, em intimidade com Deus. Você precisa, antes de tudo, se aproximar dele. Hoje eu quero falar sobre crescimento, hoje eu quero falar sobre alargar as tendas, mas antes de tudo eu quero que você saiba que nada disso vai ser possível se você não buscar intimidade com Deus, se você não procurar comunhão com Deus, se você não procurar se aproximar de Deus. Porque para Deus é preferível que você não cresça, mas que você seja salvo, do que você crescendo financeiramente, você perder a tua salvação. Pois se o teu olho te fizer pecar, arranca o teu olho, pois é melhor subir aos céus sem olho, do que com os dois olhos ires para o inferno. Então, antes de tudo, irmão, intimidade, comunhão, crescer em graça, em conhecimento dos céus. Mas, olhando a Bíblia, eu entendo que Deus tem para nós o crescimento. Deus tem para você sim a prosperidade. Deus quer sim que você seja próspero. Pastor, mas prosperidade não é só dinheiro, então não vou te falar mais aberto. Deus quer sim que você tenha condição financeira. Deus quer sim que você esteja nos melhores lugares. Deus quer sim que você esteja sentado nas melhores cadeiras. Deus quer sim que você tenha os melhores cargos. É vontade de Deus que você esteja em posição de autoridade, de liderança. É vontade de Deus que o servo dele cresça. É vontade de Deus. Mas para isso é necessário que os servos de Deus estejam dispostos a se aproximar dele, para que quando cresçam, não se afastem da presença de Deus. Nós poderíamos citar dois exemplos bíblicos, no mesmo lugar, para o mesmo cargo, a mesma cadeira, o mesmo trono. Dois exemplos completamente diferentes. Um deles, Saul, que cresceu, que foi escolhido por Deus de acordo com aquilo que o povo queria, e foi colocado em uma posição, e dentro daquela posição ele se perdeu. Saul não foi escolhido sem ser homem de Deus, irmão. Saul foi escolhido sendo um homem de Deus. Saul procurava jumentas do seu pai. Saul ouviu uma palavra profética. Saul saiu do lugar da palavra profética, voltando para casa, foi cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito no caminho de volta para casa. Quando assentou no trono, se perdeu. Não adianta, pastor, mas eu já leio a Bíblia. Pastor, mas eu já falo em outras línguas. Pastor, mas eu fui cheio do Espírito Santo, então estou pronto. Estar pronto é ter um coração disposto a obedecer a Deus. Porque quando chegou lá, Saul se desviou dos caminhos do Senhor e foi rejeitado por Deus. Rejeitado porque a posição que Saul ocupou o destruiu. Na mesma posição, no mesmo cargo, no mesmo
mesmo lugar tem um outro moço, um outro rapaz, que não tinha a mesma condição, mas que tinha um coração conforme o coração de Deus. Um rapaz chamado Davi, que foi colocado lá, estando lá, ainda pecou, ainda errou, mas quando foi repreendido, reconheceu o seu pecado e falou: Senhor, me perdoa, porque eu pequei. E se tiver que tirar alguma coisa, Senhor, tira de mim o reino, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele entendeu que não era lugar, não era riqueza, não era posição, mas era a presença de Deus sobre ele. Quando nós entendermos que não é o quanto temos, mas é a presença de Deus sobre nós, aí o Senhor te abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser com trono ou sem trono, com dinheiro ou sem dinheiro, com casa sem casa, com carro sem carro, com empresa sem empresa. O mais importante continua sendo a presença. E aí, quando eu entendo que o mais importante é a presença, o Senhor não tira de você a prosperidade, o Senhor não tira de você as bênçãos, mas você precisa entender que tudo pertence a Ele. Primeiro é para Ele. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que Deus direcionou para o povo de Israel, e nós podemos utilizar esse texto para aplicar as nossas vidas sem nenhum problema. Ele fala de crescimento, e quando vai falar de crescimento, o profeta usado por Deus, ele vai usar como símbolo a tenda de um nômade. E para isso eu quero que você entenda um pouco como é a tenda desse nômade, porque ele fala: olha, amplia o lugar da tua habitação, amplia o lugar da tua tenda, porque eu te farei crescer. Mas como assim, pastor? Eu preciso entender. Deus poderia usar qualquer coisa para falar de crescimento. Deus não estava falando de tenda especificamente, Deus estava falando daquela bênção ou daquilo que Ele daria ao povo. Então eu quero que você entenda como era essa tenda, para você entender o que Deus está falando daquele povo. Normalmente, a tenda de um nômade, ela era com 2 esteios. Você sabe o que é o esteio? Não sabe o que é o esteio? Sabe o que é o esteio? Gilmar, você sabe o que é o esteio. Hoje ele falou de um aqui no encontro de homens. Inclusive, me permita abrir um parênteses bem rápido, 10 segundos. Homens, vocês estão perdendo quem não está vindo. Meu Deus, como Deus tem falado conosco. Hoje não foi bom não, irmão. Hoje foi fenomenal. Fenomenal. O Espírito Santo de Deus tem trabalhado de maneira extraordinária. Vai ter esse mês de novo homens forjados, homens discipulando homens. Venha, viu? O Gilmar vai pôr a data lá depois e você se prepara para vir. A tenda de um nômade, ela tinha 2 esteios. Esteios é aquela estaca, ou aquele tronco que se coloca no meio da casa. Hoje se usa muito pouco, hoje as construções são mais elaboradas, mas se colocava 2 troncos que seguravam toda a estrutura da casa. Imagine comigo, tem um esteio aqui, vou colocar aqui, ó, pronto, você vai entender. Aqui tem um esteio, vou pôr aqui porque estou filmando ali, senão vai ficar difícil de filmar. Aqui tem um esteio, aqui tem outro esteio. Glória a Deus. E esses troncos são altos, bem fincados ao chão, estão estruturados. Entre eles tem uma corda que é amarrada entre um e outro. Já pegou aqui um varalzinho sendo amarrado? Glória a Deus, amém? Aqui, ó, é uma tenda nômade. Esse povo levanta a tenda e vai embora. Tem que montar e desmontar muito rápido. Tem uma corda amarrada aqui. Por cima da corda parece um lençol, mas não é um lençol. Eram peles de animais que eram costuradas uma a outra. Essa pele ela era curtida, colocada para secar e depois costurada umas às outras e fincadas ao chão como estacas. Então ela ficava assim. Amém? Isso é uma tenda nômade, preparada para ser montada e desmontada rapidamente. Então Deus vai dizer para Israel: amplia o lugar da tua tenda e alarga a tua tenda, fica bem as tuas estacas, porque chegou o tempo de crescer. Como essa palavra pode nos ensinar? Quero começar pelo texto. Amplia o lugar da tua tenda. Para se colocar a tenda precisa de um lugar. Coloque na cabeça que eles eram nômades. Eles colocavam tendas em lugares diferentes. Por vezes eles se mudavam e iam para um outro lugar no deserto, e ainda é um local de deserto. Para proteger a tenda, eles tentavam colocar em lugares que tinha algo ao lado, seja uma árvore, seja uma pedra, seja um paredão de uma caverna, alguma coisa assim, porque assim as tendas estavam protegidas. Só que agora, para haver crescimento, quando a família crescia, quando o número era aumentado e o número de pessoas na família crescendo era sinal de prosperidade.
Então, quando fala amplia o lugar da tenda, está dizendo vocês vão prosperar. Era necessário de um lugar mais espaçoso, e aí se tornava mais difícil de encontrar. Era necessário retirar pedras do lugar, era necessário retirar troncos do lugar, era necessário se desencostar de paredes, era necessário ficar mais longe das cavernas, era necessário tirar entulhos, coisas que impediam o crescimento ou o alargar da tenda. Agora eu volto: amplia o lugar da tua tenda. Ampliar o lugar da tenda, irmãos, está falando de remover do lugar, de tirar aquilo que impede o nosso crescimento, aquilo que antes foi para a nossa proteção, mas agora impede o nosso crescimento. Deus ministrou isso muito forte ao meu coração. Muitas vezes não crescemos porque nós estamos presos a isso aqui, a um lugar, e nós falamos: eu não posso sair daqui, porque se eu sair deste lugar, se eu desencostar dessa pessoa, se eu deixar esse cantinho que eu fui colocado, eu tenho medo. Como será que vai vir o vento? Como será que eu vou resistir aos problemas? Como será que eu vou passar pelas dificuldades? Eu sempre estive aqui, sempre teve essa situação, sempre teve essa pedra, sempre teve essa árvore, sempre teve essa parede. E Deus está falando: amplia o lugar, sai mais para longe, desencosta, tira essa pedra, vai para um lugar mais distante, um lugar amplo, um lugar aberto. Para crescer, muitas vezes é necessário deixar lugares que antes nos gerava conforto, segurança. Para crescer é necessário deixar lugares que antes nos fazia sentir seguros e ir para um lugar amplo para ter espaço de crescimento. Amplia o lugar da tua tenda. Outra coisa que Deus fala muito forte no meu coração aqui sobre crescimento é que é necessário remover pedras, é necessário remover entulhos do passado. Tem coisas que a gente vem carregando, mas eu tive isso a vida toda, pastor. Tudo bem, mas agora para você crescer você vai precisar deixar. Tem medos que você carrega, traumas que você carrega, sentimentos que você carrega, que impedem o teu crescimento. Tem pessoas que não crescem porque estão presas a sentimentos de coisas que aconteceram lá atrás, lá no passado. Alguém falou, alguém disse, porque eu ouvi a minha vida toda dizendo que não ia levar a lugar nenhum, não ia dar em nada, não ia conseguir, não ia prosperar, não ia ser ninguém. E você não percebe que você carrega essa pedra consigo. E todas as vezes que uma porta é aberta por Deus, você tem medo, porque na sua cabeça vem: você não consegue, você não tem jeito, não vai dar certo. Eu tenho lidado com pessoas praticamente diariamente, e eu vivo falando a mesma coisa para essas pessoas. Pessoas que estão sempre esperando a próxima porrada. Você já viu alguém assim? Ela está sempre esperando o próximo golpe. Ela pensa assim: vai alguma coisa dar errado, não pode dar tudo certo para mim. Não tem como, não vai dar tudo certo. Alguma coisa vai dar errado, quer ver? Está muito bom para ser verdade. Está muito bom para ser verdade. Irmão, é verdade. Andar por fé. Hoje aprendemos com os homens aqui a andar por fé. O homem aprendeu a andar por fé. Pastor, mas vai dar errado. Não vai. Mas sempre deu errado. Então tira essa pedra, porque agora você vai crescer. Não vai mais dar errado. Não vai mais fechar a porta. Não vai mais aparecer um problema que não permite você crescer. Por quê? Porque agora com você está o dono de tudo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor da guerra, o Deus Todo-Poderoso, aquele que quando abre ninguém fecha. Aleluia! Então esteja preparado para prosperar. Amplia o lugar da tua tenda. Para de esperar o pior, para de esperar o próximo golpe. Será quando que vai dar errado? Já tem anos dando certo e você está esperando que alguma coisa vai dar errado. Já tem tanto tempo. Irmão, conheço tanta gente assim. Tem tanto tempo que as coisas estão dando certo, está se organizando, está se alinhando, mas ela ainda vive regida pelo medo de que alguma coisa vai dar errado. Será que eu posso ser feliz? Será que eu posso acreditar? Será que eu posso crer? Não creia. Deus está no negócio. Chegou o tempo de prosperar. Você pode sim ser feliz. Então amplia o lugar da tua tenda, amplia o lugar da tua habitação. Se prepara para crescer.
Fique pronto. Deus, se o Senhor quiser, estou pronto. É agora. Quer me dar o crescimento, quer honrar, quer prosperar? Eu estou pronto. Aleluia. Esteja preparado para crescer. Mas lembre-se, para crescer tem coisa que precisa sair. Tem coisa que precisa tirar. Tem pessoas que Deus vai tirar. Mas pessoas. Tem pessoas que não vão com você para o lugar onde Deus vai te levar. Ele vai tirar, foram muito boas. Vai tirar as pessoas ruins? Não, às vezes Deus vai tirar as pessoas boas. Porque tem pessoas boas que impedem o teu crescimento. Porque na hora que você vai passar por uma dificuldade, Ele coloca a mão. Porque na hora que é para você ter um aprendizado, ela não deixa. Deus quer te ensinar, é para você aprender. Aí ela vai lá e não vou deixar. Deus fala, peraí, eu preciso tirar essa pessoa porque você precisa aprender. Porque você precisa passar. Tem hora que a criança vai aprender a andar, ela vai precisar tropeçar e cair, o pai vai ter que deixar. O pai sabe que para andar vai ter que cair, mas para poder aprender a andar sozinho, vai ter que deixar, tem que soltar a mão. Tem gente que Deus está tirando da tua vida, não é por maldade, não é porque essa pessoa é ruim, não. É porque ela é muito boa. E Deus precisa tirar para que você possa crescer, para que o lugar seja aberto, para que o lugar seja ampliado, para que a tenda possa se tornar maior. É por isso que Deus está tirando, porque toda árvore que não dá fruto, o Senhor joga no fogo, mas aqui dá fruto, Ele poda. Aqui dá fruto, Ele poda para que dê mais frutos ainda. O Senhor só está podando a árvore. Então continua crendo, amplie o lugar da tua tenda. Para a tenda crescer, Ele diz, amplie as cortinas. Lembra das cortinas? As cortinas é aquela que era colocada por cima da corda, feita de pele de animal. Como que era preparada a cortina? É só tirar a pele do animal e colocar na tenda? Não. É necessário sacrificar o animal, tirar a pele do animal, curtir a pele. Você sabe o que é um curtume? Já passou perto de um curtume, irmão, com aquele cheiro maravilhoso? Quem já passou sabe o que eu estou falando, dá até dor de cabeça. Aquele cheiro é porque o couro está sendo curtido. É porque a pele precisa ser preparada, tem todo um processo, irmão. E quando o negócio começa, quando você entra no processo para ampliar a tenda, tem hora que parece que fica insuportável. Ele fala, não é possível que é Deus. Não pode ser Deus, porque até o cheiro está ruim. Não pode ter algo de Deus nisso. Não pode que Deus está agindo no meio dessa situação. Deus está agindo, irmão. Deus está trabalhando, porque é processo. Crescimento não acontece do dia para a noite. Crescimento não vem com o estalar de dedos. Para haver crescimento é necessário que haja processo. Sacrifica o animal, tira o couro, curte o couro, coloca para secar, costura um ao outro. É um processo para o crescimento. Muita gente quer crescer, muita gente quer crescer. Poucos têm paciência para viver o processo de Deus. Ele até vai lá, sacrifica o animal, mas na hora de esperar o couro curtir, ele não aguenta, ele abandona o processo. Na hora de costurar o couro um ao outro, ele não aguenta, ele abandona o processo. Meu irmão, entra no processo com Deus e aguenta. Entra no processo com Deus e espera. Dá tempo. Deus está trazendo crescimento, mas é necessário viver o processo. E o processo com Deus é difícil. O processo com Deus exige paciência, exige confiança, exige fé. É necessário esperar. Pastor, não aguento mais. Eu já tirei as coisas do passado. Eu já estou sacrificando tanto. Está sacrificando, irmão? Glória a Deus. Então espera, porque quem sabe é nessa parte onde o Senhor está trabalhando o couro, para que depois, quando ele for colocado, sabe para que serve as cortinas, os couros, quando são colocados em cima? Para que o sol não te queime, para que a chuva e o frio não te peguem nem te alcance. É para a sua proteção. Tem processo que você está vivendo que a partir daí vai te proteger. A partir daí vai servir para te fortalecer. Aí o sol não vai te queimar mais. Aí quando vier chuva, você está preparado, você resistiu ao processo, você está firme. Você, a partir daí, você aguenta. Não é qualquer chuva que te molha, não é qualquer sol que te queima, não é qualquer situação que te derruba. É por isso que é um processo com Deus.
É por isso que precisa aprender a esperar. Paciência. Paciência é maravilhoso de falar. É lindo de pregar. E testemunho é muito bonito de ouvir. Mas tenta viver. Tenta viver. Sempre que eu falo no profeta Jeremias, quando o Senhor fala para Jeremias lá no capítulo 18, fala: Jeremias, desce a casa do oleiro e lá te mostrarei. E ele vê a obra do oleiro, e ele vai fazendo vaso, o vaso quebra, refaz vaso, aquela história que você conhece, o oleiro fazendo seu vaso, o vaso quebra na mão do oleiro, e aí o oleiro reconstrói o vaso. E Deus fala para Jeremias: está vendo, Jeremias, não posso eu fazer com Israel dessa forma, porque vocês quebrando, o Senhor vai fazer novamente. Glória a Deus, é lindo. E aí eu digo que talvez a parte mais difícil do vaso não é quando ele está na mão do oleiro sendo feito. Eu penso assim. Quando você está fazendo, você sabe que está na mão do oleiro, você sente. Sentindo o oleiro, você aguenta. Sabe qual é a parte difícil? Quando o vaso está pronto, ele tira e coloca para curar. Quem já viu uma olaria sabe do que eu estou falando. E coloca para esperar. O vaso não sai pronto da mão do oleiro. Tem que curar. Fica esperando. E pode simplesmente pegar uma panela de barro, um vaso de barro e ser utilizado imediatamente. Não! Ele passa por processos depois de pronto para poder ser usado para o fim que ele foi construído. Então tem processos, e o processo exige paciência, espera. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Irmão, esperar com paciência no Senhor não é fácil, mas continua esperando. A mensagem de hoje está falando para você: Deus vai te dar crescimento, mas tenha paciência para viver o processo. Deus te fará prosperar, mas tenha paciência para viver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ele está te tratando, Ele te colocou para curtir, Ele colocou para esperar. Amém, glória a Deus. Espere e viva o processo na mão de Deus. Aleluia. Alonga as tuas cordas. Meus irmãos, para ministrar esse tipo de mensagem aqui, a gente tem que pedir a Deus em oração para que revele para a gente, porque não é fácil não. Porque você vai ouvir no texto: alarga as tendas, aumenta as cortinas, alonga as tuas cordas. Alongar as cordas, como assim? Eu fui falar com Deus. Alongar as cordas. Alongar as cordas fala sobre visão espiritual. Porque quanto maior a corda, maior a possibilidade de aumentar a tenda. As cordas falam de visão espiritual. Irmão, tem uma frase, ela não é bíblica, mas eu já escutei inúmeras vezes essa frase no púlpito: você não vai ir além dos teus sonhos. Você não vai ir além dos teus sonhos. Ah, pastor, mas não é bíblico, não tem Deus nisso. Tem, irmão, porque a fé, a Bíblia diz que o cristão não anda por vista. O cristão anda por fé. E você não vai ir além daquilo que você enxerga por fé. Se você pensa que vai ter um negocinho, um trenzinho, uma coisinha, que você vai chegar num lugarzinho, vai conseguir uma casinha, vai comprar um carrinho, uma bicicletinha, uma roupinha, você vai ser sempre uma coisinha, vai ser sempre ia. Mas se você conseguir enxergar que o Senhor vai te colocar em lugares grandes, se você conseguir visualizar e falar: eu estou me preparando para o grande Deus, isso aqui é alongar as cordas. Eu estou me preparando para viver coisas grandes. Hoje a minha tenda é pequena, mas as minhas cordas são grandes, porque a minha visão enxerga lá na frente. A minha tenda ainda é pequena, mas as cordas já são grandes. Eu já estou me preparando para aquilo que Deus vai me entregar. Eu já estou me preparando para aquilo que Deus vai fazer. Eu consigo enxergar. Aleluia. Me lembro quando eu entrei na igreja aqui, esse galpão, não tinha nada, tinha tanto de lixo aqui dentro, porque aqui não tinha nem um fio aqui dentro. Eu, a pastora, coloquei o carrinho embaixo aqui, ó, ele entrou, ficou parado bem aqui embaixo que eu tinha. Estava tudo sujo. Mas não tinha nem pintado a parede ainda. E eu comentei com a pastora, eu falei: eu já consigo enxergar. Eu já consigo enxergar. Eu falei: ó, lá a gente vai fazer a sala das crianças. Ali a gente coloca um depósito. Eu fui riscando no chão, irmão, estava tão sujo que eu passei o pé no chão e fiz assim.
E ficou marcado. Aonde ia ser colocado a parede da sala, onde ia ser colocado o depósito. Nós falamos, o púlpito vai ficar ali, a gente vai fazer o púlpito de 3 metros para poder ganhar espaço. E a gente coloca umas lâmpadas lá assim, ó. E aí Deus vai dar a condição, a gente coloca o forro, vai ser um forro de isopor. Porque é mais maneiro, é mais barato, vai ficar mais fácil. A gente coloca ali e foi desenhando, irmão, aqui, ó. Sabe o que é isso? Cordas que estão sendo preparadas para que as tendas sejam alargadas. Mas já tinha, pastor, a condição? Não, mas já estava me preparando. Eu falei, Senhor, já consigo ver. Eu lembro de dentro, de cima desse púlpito aqui, eu falava para os irmãos, já consigo enxergar. Então vamos colocar o forro. Já estou vendo a sala. A sala está lá, o forro está aqui. E eu já estou vendo as poltronas, irmão. Glória a Deus. Estou vendo a poltrona aqui, em nome de Jesus. Se prepare, irmão, para receber o crescimento da parte de Deus. Amplie a tua visão. Mude a tua forma de pensar. Quando você chegar na tua casa hoje, dá uma olhada e fala, eu creio que Deus vai me dar o melhor. O melhor sofá será o meu, a melhor cama, o melhor colchão. Eu vou viver o melhor, a melhor comida será minha, a melhor casa será minha. Nesse lugar, se a casa que você mora é tua, diga, nesse lugar, Deus vai me dar a condição de construir o melhor. A melhor casa vai estar aqui, porque eu já consigo enxergar. Aleluia. Irmão, se prepara. Amplie as tuas cordas, se prepara para receber. Ampliar o lugar da tua visão. Eu preciso terminar, mas eu vou terminar com o último. Quando você preparar para crescer, lembre-se de fixar bem as tuas estacas. Sabe por quê? Quanto maior a tenda, maior o atrito da tenda com o vento, maior a necessidade de fixação, maior a necessidade de sustentação, maior a necessidade de firmar em Cristo. Irmão, tem muito vento aí? Está sentindo muita pressão? Quem não cresceu não tem pressão, sabia? Quem não vai a lugar nenhum não tem oposição. Não tem ninguém criticando quem não está fazendo nada. Não tem ninguém criticando quem não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém está criticando aquele que está conformado, parado, que não está vencendo, que não está progredindo. Ninguém fala nada. A família não fala, ninguém diz nada. Está tudo bem, porque não vai a lugar nenhum. É pequenininho, não tem atrito com o vento. Agora, irmão, se você quer crescer, tem que estar preparado para uma coisa. Firma bem as tuas estacas, porque o vento na tenda grande vem forte. Quanto maior a tenda, maior a pressão do vento, e mais firme você precisa estar. Aleluia. É por isso que precisa crescer em graça e em conhecimento. Porque senão, na hora que vem o vento, a tenda até cresce, até amplia o lugar, mas se não tiver firmado na rocha que é Cristo. Lembra-se da parábola dos 2 homens? Um fez a casa sobre a areia e o outro fez a casa sobre a rocha. Os 2 viveram a mesma coisa, os 2 passaram pelos mesmos problemas, os mesmos processos, a mesma situação. Mas Deus não livrou da situação, livrou não, mas tem um detalhe. Um estava firmado na rocha, o vento veio, a chuva veio, ele permaneceu firme. Firma bem as tuas estacas, vai para os pés do Senhor, vai falar com Deus, crie intimidade com o Pai, porque a hora que vier o vento, você permanece firme. A tua tenda, a tua casa, a tua bênção, aquilo que Deus te entregou, não será levado pela tempestade, não será levado pelo vento, porque você estará firmado em Deus. Aleluia. Então amplie o lugar da tua tenda, amplie as cortinas, amplie as cordas, mas fixa bem as tuas estacas. Se prepare, irmão, para o vento, para a crise, para as críticas, mas sabendo, irmão, que em todas elas você vai passar aos pés do Senhor, todas elas você vai passar ao lado de Deus. Eu ouvi uma profecia uma vez, já estou terminando. Eu estava ministrando lá em Anápolis, eu era pastor da regional de Anápolis, na época eu morava em Valparaíso. Já contei isso a alguns irmãos, não sei se contei no público. E uma pastora chegou para mim e falou: pastor, eu estou vendo, eu vi o senhor ajoelhado no lugar, e veio uma nuvem preta, como se fosse uma grande fera, um animal, e engoliu o senhor. O senhor estava lá dentro.
ajoelhado. Irmãos, eu ouvi aquela profecia, eu sabia que aquilo era sério. Isso era uma sexta-feira, no sábado eu fui para a consagração na igreja, lá em Valparaíso. Cheguei nas irmãs que estavam na consagração e falei: irmãos, me ajudem em oração, porque eu ouvi essa profecia. Bom, pastor, na época eu pastoreava 17 igrejas, eu era pastor da regional de Valparaíso e Anápolis. E foi questão de um mês. Meu Deus, 2016, 17, 15, 16 e 17. Eu acho que foi os anos mais difíceis da minha vida. Prova, luta. Parece que era uma atrás da outra. E entrei em crise emocional, em problema espiritual. E eu ia para a igreja, orava e falava: se o Senhor for me matar, me avisa. Porque se eu for morrer, eu vou pegar minha família e vou levar lá para casa da família dela, dos pais. Quase que você recebe ela lá. E se eu for morrer, eu vou levar minha família para lá para ter quem cuidar, porque eu pensava: eu vou morrer. Eu andava na rua apagado, no meio da rua, desmaiava, levantava para beber água na geladeira, desmaiava também. E eu falava: eu vou morrer. O coração acelerava, desacelerava, esquentava as mãos, esfriava, formigava, porque já viveu esse tipo de crise. Está entendendo mesmo o que eu estou falando? E aí suava quente, suava gelado, e formigava tudo, e eu deitava na sala e falava: eu vou morrer. Mas foi um tempo em que eu passei orando, e falando com Deus. E eu lembro que eu ia pregar, eu terminava as mensagens, o corpo todo dormente. Eu falava: gente, eu vou morrer no púlpito. Eu pensava de verdade que eu ia morrer no púlpito. E naquele dia alguns pastores morreram no púlpito. E eu pensava: agora sou eu o próximo é eu. Sentia nada, os irmãos pegavam, eu terminava o culto, cumprimentava os irmãos. Alguém falava assim: pastor, está tudo bem, a mão está gelada. Sabe o que é isso, irmão? É o vento. Mas sabe o que aconteceu quando terminou nessa época? Eu preciso contar isso para vocês, porque eu estou falando de crescimento. Essa era uma época que eu vivia com energia cortada, aluguel atrasado, água cortada. Eu ia lá e ligava. Sabe quando a gente vai lá fazer aquele negócio na água? Passava meses. Luta. Eu falo: o Senhor falou que vai dar crescimento, e de repente essa luta, essa situação. Sabe o que aconteceu quando acabou esses 3 anos? O Senhor começou a dar crescimento. Foi lá no meio dessa prova. Se eu fosse contar o início, quando Deus iniciou o tempo de crescimento dele na minha vida, foi bem aí. Foi bem nesse momento, quando essa terminou. O Senhor começou a nos levantar e a nos fazer crescer. E eu creio que estamos nesse processo em que Deus tem dado um crescimento. Sabe por quê? Porque nesse tempo de atrito com o vento, de luta, de prova, nós estávamos firmados aos pés do Senhor. As estacas estavam firmes. Irmão, não estou querendo te enganar, dizer para você que é só coisa boa, vai ser tudo bonitinho. Não, estou dizendo para você aguentar firme no tempo da adversidade. Se você quer crescer, aguenta no tempo da prova, aguenta no tempo da luta. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, eu sei que a gente pensa que vai morrer, que não tem jeito, que não vai ter porta. A gente escuta mensagem como essa e fala: não tem jeito, pastor, a minha vida não é como a sua, não tem porta para mim, não tem jeito, não tem saída para minha família. Eu não vou fazer, eu não vejo como. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa saber que acima de você tem um Deus que cuida da tua vida. Então fica firme aos pés do Senhor, porque Deus te fará crescer. Deus vai abrir a porta, Deus trará prosperidade. Essa angústia, esse problema emocional vai passar em nome de Jesus. Você vai vencer essa depressão, você vai vencer essa crise de ansiedade, você vai vencer o pânico. Eu creio e profetizo sobre a sua vida. Vai passar em nome de Jesus. Fica firme. Aleluia. Eu voltando no dia uns irmãos passou na minha casa, vice-pastor da igreja, pastor Luciano Dornel, lá em São Paulo, pastoreando a igreja. Ele passou na minha casa e falou: vamos comer um sanduíche. Eu falo que esse povo foi enviado, Deus mandou eles para mim, para cuidar de mim, me ajudar num período curto, por um tempo, me cuidaram. E eu saí com eles e fomos comer um sanduíche. E na volta, dentro do carro deles, eu comentei assim, eu falei, dentro do carro, e a esposa dele estava no carro, eu falei assim: eu acho que eu nunca mais vou rir daquele jeito, porque eu sempre fui assim, brincalhão, eu acho que eu era até mais. E eu falei assim: eu acho que eu nunca mais vou rir daquele jeito, porque quem está vivendo esse tipo de crise emocional,
Ele pensa, nunca mais eu vou ser feliz assim. Não sei porque que eu estou contando isso aqui, mas eu senti vontade de contar. E eu falei, eu acho que eu nunca mais vou rir desse jeito. A irmã olhou para mim, a pastora Kedman, e falou assim: você é muito novo, pastor, para falar isso. Você vai sim. Deus vai fazer você vencer, você vai sim, você vai ver. Irmão, eu escutei aquilo para mim, entrou aqui, saiu aqui. Mas eu lembro. Entrou aqui, saiu aqui, mas eu lembro, eu não esqueço do jeito que ela falou. Então, irmão, talvez você está no culto hoje, vendo uma crise, e o Senhor está falando com você nessa noite, você vai sim passar por isso. Você vai se alegrar novamente. Pastor, não sei, vai, em nome de Jesus, você vai, fica firme, fica bem as tuas estacas. Prepara, amplia o lugar da tua tenda, amplia as cortinas, amplia as cordas. Deus te dará o crescimento. Você vai passar por esse momento de luta, por esse momento de prova, e vai viver sim um tempo de crescimento nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Eu quero orar pelo seu crescimento, mas não é uma oração comum. Eu quero orar por crescimento para aquelas pessoas que estão se sentindo meio que oprimidas, presas. Parece que as coisas não estão andando. Talvez você chegou hoje e falou: pastor, para mim não está andando. Não está dando certo, eu vi tudo fechado, tudo parece que deu errado. Eu quero que você venha na frente, eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você. E eu creio que assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Se você não